paz do Senhor, estamos estudando mais uma lições bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. O tema da revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 4 e tem um tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías 61, do 1 ao 2, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 20. Eu não estarei lendo de costume a leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito longo, mas você que está acompanhando a sua lição, leia para que venha entender a lição. Amém? A lição ela tem 3 objetivos. Primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo ponto é mostrar as missões nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos. E terceiro, é enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os Evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Palavra-chave: Novo Testamento. Você que já está acompanhando, está até aqui, peço que, se tiver caneta, lápis, eu estarei falando alguns versículos que não estão na lição para agregar e enriquecer as lições. Ponto 1 da lição: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, em razão de que a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21, João 3, 16. Deus possui um plano que envolve todas as coisas. 1 Coríntios 15, 28. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o seu objetivo. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse desiderado, mostrando ao mundo o grande amor de Deus. E é à luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo, a inacabada tarefa missionária, cujo amago é a evangelização. Subtópico 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O Cristo dos Evangelhos é um Deus missionário. A mensagem principal dos Evangelhos é a vida do Filho do Homem. Jesus é o centro de cada frase dos Evangelhos. E a vida de Jesus é o exemplo maior de missão. Muitos missionários deixam as suas casas, o seu conforto e suas famílias para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, dos que estão distantes de Deus. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, e veio estar entre nós, como homens e mais. Ele deu a vida por essa missão. Filipenses 2, versículos 7 e 8 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando a forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi o missionário por excelência.
tendo deixado na sua glória que tinha com o Pai Celestial e tendo sido enviado por ele. Não foi em vão que David Livingstone, missionário escocês, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Tal afirmativa enfatizar a revelação mais magnífica da palavra de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Subtópico 3. À luz dessa revelação, não nos esqueçamos de que servimos a um Deus de amor que trabalha em nosso favor, que é missionário, que não desiste de nós. Somos alvos desse Deus maravilhoso. Saibamos, portanto, que o Senhor conta com cada um de nós nesse processo missionário, para que, indo, façamos discípulos e anunciemos que nosso Deus missionário continua trabalhando. Quando olhamos para os evangelhos, vemos a face de um Deus missionário, que larga tudo para buscar o homem, um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática, em ação. De acordo com os evangelhos, o papel de Jesus durante o seu ministério terreno é de o enviado e tornar o seu povo missionário. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para as pessoas. João 3, versículo 4 e Lucas, capítulo 15. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, 1 ao 2. Os evangelhos foram escritos quando a igreja estava engajada em missões. Eles foram escritos com o objetivo de que as pessoas pudessem lê-los e chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. João 8, 32 e 36. Na palavra do semeador, Jesus, ao falar sobre os 4 tipos de terrenos, ensinava sobre a reação das pessoas confrontadas com o Evangelho. Mateus 13, do 1 ao 23. Jesus conta uma parábola semelhante em Marcos 4, 24 e 30. Cada um dos evangelhos termina com a grande comissão. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Marcos 16, do 15 ao 18. Lucas 24, 44 ao 48. João 20, 21 ao 23. A síntese da grande comissão, através desses textos bíblicos, é tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Ponto 2. Missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, o poder do Espírito Santo capacitou a Jesus para anunciar as boas novas, através da cura dos enfermos, da expulsão de demônios e da libertação dos cativos. Lucas 4:19, Mateus 4:23, Atos 10:38. E os primeiros cristãos e líderes da igreja cristã tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos e nações em todos os tempos. O missionário público de Jesus e o ministério público da igreja no livro de Atos tiveram início com a experiência com o Espírito Santo. Subtópico 2. Os Atos dos Apóstolos. Os missionários Filipe e Pedro. Filipe foi o primeiro missionário transcultural na igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontra um eunuco, alto oficial da rainha dos Etiópios. Subtópico 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontra um eunuco, alto oficial da rainha dos Etiópios. Depois de ter-lhe anunciado o evangelho, batiza-os nas águas. Atos 8, 26 e 39. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvo do amor de Deus, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todos. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todos, independentemente da sua nacionalidade. Atos 10, 34 a 35, capítulo 11, versículo 17 e 18. Subtópico 3. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15 e 16. Atos 3, 8. 1 Timóteo 2, 7.
Tito 2:11. Em Atos dos Apóstolos, vemos que, através do ministério de Paulo e seus companheiros, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Barnabé, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram através da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado por aquela igreja, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Antioquia transformou-se na primeira igreja missionária gentia. Atos 13:1-4. João relata que Deus tem um interesse pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5:9, versículo 10, versículo 13, Apocalipse 7, versículo 9 e Apocalipse 11, versículo 15. No Pentecoste, vemos mais uma vez os olhos de Deus postos sobre todas as nações, pois ali estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo, e todos foram cheios do Espírito, simbolizando assim a ação de Deus sobre toda a carne. Dessa forma, no livro de Atos, percebemos o espírito missionário de Deus trabalhando incansavelmente para levar a igreja a testemunhar o amor de Deus, para fazer com que a igreja deixe de estar fechada nos seus muros, saindo da zona de conforto, e tenha no seu peito uma verdadeira paixão pelas almas. O Espírito Santo de Atos dos Apóstolos é um espírito missionário. Dentre as muitas funções dele está a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isaías 61, 1-3, Lucas 4, versículo 17-20. Alguém já disse que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Isso porque todo o livro é pautado na ação do Espírito na vida da igreja. Antes de receberem o poder do Espírito, os discípulos estavam meio que acovardados, sem rumo. Ao receberem a unção do Espírito, tornaram-se verdadeiros missionários impulsionados ao pedidos e cheios de ousadia para anunciar o grande amor de Cristo. O Espírito Santo não permitiu que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Atos 6:1-4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis nas contribuições, o que proporcionava alegria e liberdade para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo, e assim pregassem a palavra de Deus. Atos 4:32 e Atos 9:31. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos 8:29, Atos 13:2, Atos 20:28. Em Atos 16:4-7, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada, onde e por quem. O Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da palavra de Deus. 1 Coríntios 2:1-8. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Esse mesmo poder do Espírito Santo concedeu a mesma autoridade espiritual aos discípulos no capítulo 2 de Atos. A finalidade de Deus é que Cristo seja conhecido, amado, honrado e louvado por todos. Jesus é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses 4:2-3 o seguinte: perseverai na oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Nenhum projeto missionário, nenhuma igreja, nenhum missionário serão bem-sucedidos se não orarem. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Durante o ministério do apóstolo Paulo, o que mais lhe confortava nas suas viagens missionárias era saber que a igreja estava sempre em contínua oração em seu favor. 1 Coríntios 1:8-11. Toda a igreja deve ter como prioridade a oração e a evangelização, e sempre está orando pelos que pregam a palavra de Deus. De igual forma, cada crente deve ser um comparticipante na evangelização, orando. 1 Tessalonicenses 5:17. Paulo estava agradecido à igreja de Filipos, porque era sempre apoiado pela igreja local, que cuidava dele nas suas viagens missionárias.
Filipenses 4, 10 e 20. 2 Coríntios 9, 1 ao 12. O missionário deve, primeiro, estar sempre apoiado pela igreja local. Filipenses 4, 15. Segundo, ser alguém que sabe contentar-se com o que tem. Filipenses 4, 11 ao 12. E terceiro, não trabalhar na obra do Senhor visando a bens materiais, mas sim frutos espirituais. Filipenses 4, 17. Ponto 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário. O seu objetivo era instruir as igrejas nos assuntos teológicos e práticos importantes. Romanos é um livro universal. Todos pecaram, 3:23, e são culpados diante de Deus, 3:19. O Senhor é o Deus tanto de judeus quanto de gentios, 3:29. Deixando claro o processo pelo qual ambos são salvos, 10:13 ao 15. As cartas aos Coríntios ilustram a aplicação universal do Evangelho, mencionando muitos problemas relacionados unicamente aos gentios. A segunda carta, capítulo 5, versículo 18, declara que Cristo morreu por todos e que nos foi dado por Deus o ministério de reconciliação. Capítulo 5, versículo 18 ao 19. Em Gálatas, as escrituras abraâmicas de Gênesis são interpretadas com referência a Cristo. Capítulo 3, versículo 8 e versículo 16. A Epístola aos Efésios argumenta a favor da unidade da Igreja de Cristo, como sendo um único corpo, sem respeito às origens judias ou gentílicas. Colossenses lida com o problema de uma cristologia diluída, resultando do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Tito e 1 e 2 Timóteo lidam especificamente com qualificações para a vocação missionária, como dirigir os assuntos de uma igreja local, bem como preocupações práticas resultantes de uma escatologia falha. Subtópico 2. As cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Hebreus, por exemplo, foi destinado aos cristãos, judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. O escritor demonstra a descontinuidade entre a velha e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Capítulo 7, versículos 19 a 22. A qual, uma vez aceita, a missão de Deus irá levá-los para o centro da vontade de Deus, a fim de realizar a sua vontade, como lhe agrada. Capítulo 13, versículo 20. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus é única quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Orígenes. Tiago contém a sabedoria prática, tendo como temas reminiscências, tanto na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, quanto do Sermão do Monte de Jesus. John York assim enfatiza a afirmativa, dizendo: o mundo carregado de pecados é atraído por tal sabedoria, especialmente quando ela caracteriza uma igreja onde curas e milagres estão na ordem do dia. Capítulo 5, versículo 3 ao 18. Pedro assegura aos estrangeiros, 1 Pedro 1:1, que, embora não fosse um povo, eles agora eram um povo de Deus. 2 Pedro 2, 9 a 10. Na segunda epístola, Pedro relaciona a vinda de Cristo à paciência de Deus, prolongando a oportunidade de salvação aos que perecem. 2 Pedro 3, 8 a 9, versículo 11, versículo 12, versículo 15. Subtópico 3. No Apocalipse. O clímax de Apocalipse é um clímax missionário. Se encararmos Apocalipse como uma visão do futuro, veremos que a missão da igreja será cumprida, pois João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, versículo 9 a 10. Ou seja, as nações alcançadas sem acepção de pessoas. A mensagem central de Apocalipse é um anúncio de um cordeiro que é leão e que venceu não para o seu benefício próprio, mas para conceder vitória aos que nunca venceriam sozinhos. E isso sim é missão. No livro de Apocalipse, Jesus revela a João a conclusão da longa jornada até os confins da terra e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas, referidas no capítulo 2 e 3, situam-se na província da Ásia, e assim deve ter sido vista como igrejas missionárias. João relata que Deus está interessado pela salvação de todos os homens. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, 10, 13, capítulo 7, versículo 9 e o capítulo 11, versículo 15. No Novo Testamento mostra com mais clareza a forma pela qual Deus planejou restaurar a humanidade dominada pela maldição proveniente da queda. Para esse fim, o Senhor Deus envia o seu único Filho, que comprou
com o seu sangue homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra de restauração de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás, por intermédio da sublime tarefa missionária. Missões nasce no coração de Deus, opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para o missionário, nos joelhos que se dobram para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelo missionário que sofre, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando um alto preço para fazer missões. Chegamos à nossa conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe grandemente.